Nesse vídeo você vai descobrir quanto rende R$100, R$1.000, R$10.000 e até R$100.000 investido nesses fundos imobiliários. Esse tipo de investimento, fundos imobiliários, eles são muito queridos pelos investidores iniciantes, porque com pouca grana você já consegue ser dono dos melhores imóveis do Brasil. A parte boa de você investir em fundos imobiliários é porque os imóveis que esses fundos possuem, eles já estão alugados. E por você ser dono de parte ali dos fundos imobiliários, você recebe aluguel todos os meses desses imóveis que eles possuem. Um ponto muito interessante e muito bom dos fundos imobiliários é que você não paga imposto de renda sobre esses dividendos que você recebe mensalmente. Você tem que declarar esses dividendos que você recebe, mas você não precisa pagar nada, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo. Os dividendos, eles não são tributados aí no imposto de renda. Para ajudar a gente aqui nessa simulação, eu separei os 3 maiores fundos imobiliários que nós temos hoje na Bolsa de Valores, os 3 fundos imobiliários com maior número de cotistas. Eu vou falar um pouco desses fundos aqui para a gente já também ir começando a fazer a nossa simulação. E o primeiro fundo que eu quero trazer aqui é o HGLG11, é um fundo de galpões logísticos. O HGLG11 é um dos maiores fundos de galpões logísticos que a gente tem hoje. Para você que não sabe, um galpão logístico é um galpãozão aí mesmo, onde as empresas utilizam para fazer toda a parte de logística, especialmente para armazenar, separar, distribuir e até receber os produtos. O HGLG11 ele está localizado em 5 estados diferentes, ele tem imóveis em 5 estados diferentes, ele tem hoje no total de 20 ativos e esses ativos estão localizados lá em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco também. No momento em que eu gravo esse vídeo, a cota do HGLG11 está custando R$ 157,84. Hoje o patrimônio líquido desse fundo imobiliário aqui é no total de 5,2 bilhões de reais e o valor patrimonial seria de R$ 153,55. O que isso significa? Significa que o fundo imobiliário ele é dividido em vários pedaços, em várias cotas. Se a gente divide o patrimônio líquido pela quantidade de cotas que a gente tem nesse fundo, você chega nesse valor patrimonial por cota. Então você pode ver aqui que a cota do HGLG11 está sendo comercializada, está sendo vendida por R$ 157,84, como eu disse. Só que o valor patrimonial dele seria de R$ 153,55. Isso leva a gente no próximo indicador, que é P sobre VP, que hoje está por volta aí de 1,3 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Isso significa que a cota do HGLG11 sendo vendida a R$ 157 está mais cara do que o fundo realmente vale. Ou seja, se você for comprar a cota do HGLG11 nesse momento, você vai pagar mais caro do que ele vale. Então esse P sobre VP, quando ele é igual a 1, você está pagando ali o valor que o fundo realmente vale. Se ele está abaixo de 1, você está pagando mais barato do que esse fundo realmente vale. E no caso aqui, o P sobre VP está 1,03, a gente está pagando mais caro do que esse fundo vale. Então esse indicador é bem interessante aí, tanto para fundo de tijolo, até para fundo de papéis também. Ou seja, quando você está comprando com um P sobre VP abaixo de 1, você está comprando como se estivesse em promoção, você está pagando mais barato nesse fundo imobiliário. Um ponto que é extremamente importante aqui, os fundos de tijolos, eles são diferentes dos fundos de papéis. Fundo imobiliário de papel, eu vou explicar mais pra frente. Um fundo de tijolo, ele tem imóveis no portfólio. O que isso significa? Significa que os fundos imobiliários de tijolos, eles têm os imóveis e esses imóveis, eles tendem a se valorizar. Por exemplo, a sua casa. Você comprou uma casa, você sabe que com o passar do tempo, essa casa ela tende a se valorizar. A mesma coisa são nos fundos imobiliários de tijolos. Esses imóveis vão se valorizar por conta da inflação. Logo, a tendência da cota dos fundos imobiliários de tijolo também é se valorizar. O fundo imobiliário, ele recebe aluguel desses imóveis aí que ele tem no portfólio e todo ano o valor desses aluguéis, ele é reajustado pela taxa IPCA da inflação e a taxa IGPM. Logo, esses aluguéis reajustando o preço e subindo, você também como cotista vai receber mais
dividendos. Isso acontece porque os fundos imobiliários, eles são obrigados, né, a distribuir 95% de tudo aquilo que eles recebem como aluguel. E se você quer aprender a analisar um fundo imobiliário do jeito certo, escolher um fundo imobiliário do jeito certo, se você quer aprender a investir em ações, renda fixa, em estoques, em ações lá nos Estados Unidos, como Apple, Google, Microsoft, Facebook e até em REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, só que lá nos Estados Unidos eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. Então, voltando aqui para o HGLG11, eu peguei ali o dividend yield, que seria ali a taxa que ele vai distribuir em dividendos. Eu peguei essa taxa, o yield anual dos últimos 5 anos. Por que que eu fiz isso? Para a gente ter mais certeza do que a gente poderia receber em dividendos aí nos próximos anos, tá bom? Então eu peguei a média. Tem ano que ele vai pagar mais do que isso e tem ano que ele vai pagar abaixo disso. Eu peguei a taxa anual, dividi por 12 para a gente chegar na nossa taxa mensal, para a gente saber quanto de dividendos a gente vai receber ali todos os meses. E aqui no HGLG11 eu cheguei na taxa de 0,72% ao mês. Se a gente investisse ali R$100 no fundo HGLG11, não daria para comprar uma cota, porque a cota dele está custando mais de R$150 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, se a gente investisse um pouco mais, colocasse ali mais R$50, a gente chegaria a receber ali, com uma cota desse fundo imobiliário, R$1,13. Se a gente investisse R$1.000 no HGLG11, a gente compraria ali 6 cotas e receberia R$6,78. Se a gente investisse R$10.000, a gente conseguiria comprar aí 63 cotas e receberia aí R$71,19. Com R$100.000 a gente compraria 632 cotas e receberia todos os meses R$714,16. Eu falei ali todos os meses, mas tem meses que vai pagar muito mais do que isso e tem vezes que vai pagar um pouco abaixo disso também. O próximo fundo imobiliário que eu separei aqui é o MXRF11, que é um fundo de papel. Os fundos de papéis, eles não possuem imóveis diretamente. Eles possuem, na verdade, dívidas atreladas ao setor imobiliário. Vamos supor que uma imobiliária está construindo lá um imóvel na planta. Aquelas maquetes que a gente vê de projeto, de casa que está sendo construída ou apartamento decorado e ainda não está pronto, mas você vai lá para fazer a visitação e tal. Ou seja, você compra aquele imóvel, ele vai ser feito ainda, o imóvel não está pronto. E quem está comprando aquilo não está pagando à vista. Quem compra geralmente está financiando esse imóvel, vai comprar ali financiado. Mas a construtora que precisa fazer aquele empreendimento, ela está precisando de grana para agora. Então o que que ela faz? Ela pega a dívida ali, pega quem está financiando, faz um pacotão chamado certificado de recebíveis imobiliários, que seria aí o famoso CRI. Então o fundo imobiliário, ele vai emprestar dinheiro para essa construtora através desse CRI, para ele receber esse dinheiro com juros lá na frente, um juros muito maior para compensar esse empréstimo que ele está fazendo ali para essa construtora. Então, os fundos imobiliários de papel têm essas dívidas atreladas aí à taxa do CDI e a taxa do IPCA. E por esses fundos de papéis eles não terem imóveis, eles distribuem mais dividendos, por isso é melhor você sempre estar reinvestindo esses dividendos nesses fundos imobiliários para você não perder o poder de compra ali, para o seu poder de compra não ser consumido pela inflação, porque a cota desse fundo imobiliário ela não vai se valorizar tanto quanto a cota de um fundo imobiliário de tijolo. Aqui vai um ponto importante. Como esses CRIs eles são atrelados ali geralmente a CDI e a IPCA, quando a inflação do país ela sobe, você vai receber mais dividendos. Afinal de contas, o fundo imobiliário está recebendo ali um juros maior pela taxa da inflação está subindo. Só que o contrário também é verdade. Quando a taxa de juros cai, os dividendos do fundo imobiliário de papel também pode ser afetado, ou seja, você tende a receber menos dividendo do fundo imobiliário de papel. E aqui na MXRF11, a cota do fundo imobiliário está por volta de R$10,80 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E ele está ali com um patrimônio líquido de 2,6 bilhões. O valor patrimonial desse fundo hoje, por cota, está por R$9,93. Então aqui você já bate o olho, você já percebe que esse fundo imobiliário está mais caro do que ele realmente vale.
Tanto é que o P sobre VP dele está ali por volta de 1,10. E pegando o histórico de dividendos desse fundo nos últimos 5 anos, cheguei num yield ali de 1,01% ao mês. Então, se a gente investisse R$100 em MXRF11, a gente teria aí 9 cotas e receberia 99 centavos por mês. Você deve estar achando pouco, eu sei, mas calma que você vai ver que isso faz muita diferença lá na frente. Isso aqui é um investimento de longo prazo. Se a gente investisse R$1.000 em MXRF11, a gente teria 91 cotas e receberia aí R$10 por mês em dividendos. Aqui nesse fundo você já começa a ter o efeito de bola de neve, que é onde os próprios dividendos conseguem comprar uma cota desse fundo imobiliário. Se a gente investisse R$10.000 MXRF11, a gente conseguiria comprar em 916 cotas e receberia por mês R$100,76. Se agora a gente investisse aí R$100.000 em MXRF11, a gente compraria 9.165 cotas e receberia por mês R$1.008,15. Então aqui com R$1.000 você já tem o efeito de bola de neve. Em alguns fundos imobiliários, esse efeito de bola de neve vai demorar um pouco mais para chegar, porque a cota custa um pouco mais caro, tá bom? E ele não paga um dividendo aí de repente de 1%. Em outros fundos imobiliários, talvez chegue mais rápido, mas geralmente são fundos imobiliários mais arriscado, é por isso que eles distribuem um dividendo mais alto, por isso que o prêmio é mais alto. Não se iluda quando você vê um fundo imobiliário pagando muito dividendo, já tenha em mente que provavelmente o risco que esse fundo imobiliário está trazendo, ele vai ser um pouco maior do que esses fundos aí que já são mais robustos, por exemplo, como o HGLG11. Esses fundos mais robustos, eles pagam um pouco menos de dividendo, mas também diminui o risco ali da sua carteira. E vindo aqui para o XPML11, que é um fundo de shoppings, que é um fundo de tijolo também. No momento em que eu gravo esse vídeo, a cota desse fundo imobiliário está por volta ali de R$ 109,33. E a gente olhando aqui, a gente já vê que o patrimônio líquido dele é de 3,5 bilhões, valor patrimonial de R$ 112,37. Ou seja, esse fundo está sendo negociado abaixo do valor que ele vale. Tanto é que o P sobre VP dele ali está por volta de 0,98. Esse fundo imobiliário tem participação em shoppings em 5 estados diferentes, é o que a gente chama de fundo multi. É um fundo multilocatário, ele é um fundo que tem multilocalizações, ele é um fundo também que tem multi-imóveis. Esse fundo tem participação em 12 shoppings diferentes. E vindo aqui para baixo você consegue ver a localização e quais shoppings são esses, tá? Vindo aqui, ó, tem o Plaza Sul Shopping, o Shopping da Bahia, o Caxias Shopping, você vai passando aqui a lateral e vai conseguindo ver os outros shoppings também. Pegando a média de dividend yield que ele distribuiu nos últimos 5 anos, dividindo também pela quantidade de meses que a gente precisa, que seria 12 meses, eu cheguei no valor ali de 0,59% ao mês. E se a gente investisse hoje R$100 nesse fundo imobiliário, também não daria para comprar nenhuma cota, tá? Porque hoje a cota está custando R$109. Um pouquinho a mais você já conseguiria comprar uma cota e você receberia ali em dividendos 64 centavos. Se a gente investisse ali R$1.000, compraria 9 cotas desse fundo imobiliário e receberia ali R$5,76. Se a gente investisse R$10.000, daria para comprar 91 cotas e a gente receberia R$58,24 ali na média. Em alguns meses vai pagar mais, em alguns meses pode pagar um pouco menos também. E se a gente investisse R$100.000 nesse fundo imobiliário, a gente conseguiria comprar aí 912 cotas e receberia um total de R$ 583,68. Você também tem que levar em consideração o efeito de bola de neve, que quando você for investindo, vai chegar uma hora que o próprio fundo imobiliário vai estar comprando as cotas para você. Isso também alavanca muito o seu patrimônio. Outra coisa que eu vejo que pouquíssima gente comenta aí nos vídeos, que os fundos imobiliários e as ações, elas te dão direito à subscrição, quando você consegue comprar uma ação ou uma cota do fundo imobiliário num valor muito abaixo do que está sendo ofertado ali no mercado. Isso faz com que o seu preço diminua e que o seu dividendo venha se mantendo ali todos os meses. Então,
a porcentagem de dividendo, que é o que a gente chama de dividend on cost, dividendo sobre o custo que você está pagando, o custo que você está tendo, acaba aumentando. Então, consequentemente, a sua rentabilidade aumenta. E se você quer saber como participa desse direito de subscrição de fundos imobiliários e de ações, é só você clicar nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você entender melhor o que é o direito de subscrição e como você pode participar dessa oportunidade que realmente ajuda muito aí quem está investindo.